Amém, igreja? Boa noite. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Você pode fechar os seus olhos agora nesse lugar. Permitir o Espírito Santo ministrar no seu coração. Permitir o Espírito Santo germinar a semente dele, que é a palavra de Deus. Com seus olhos fechados e atentos ao que o Espírito Santo está fazendo nesse lugar. Sem desfocar daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Queria te convidar agora a erguer a sua voz e cantar essa parte comigo, conosco. Vamos encher esse ambiente de fé, vamos encher esse ambiente da graça, da misericórdia de Deus. Vamos erguer as nossas mãos, vamos encher esse ambiente, essa atmosfera de fé. Deus do sobrenatural. Comece a declarar isso, erga a sua voz e comece a declarar isso. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Deus do sobrenatural. Sim, Senhor. Sim, Senhor, sim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, Senhor, nós cremos em Ti, Pai. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Aquele que era, que é e que há de vir. E aquele que era e há de vir. O seu poder vai ressurgir. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre essa casa: O Deus que mortos faz viver. Deus de milagre. Erga a tua voz e comece a profetizar isso no mais alto que você puder. Aquele Aquele que era e há de vir. O seu poder vai ressurgir. Sim, Senhor. O Deus que mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, Senhor. Venha movimentando com os seus anjos sobre essa casa. Venha movimentando com os seus anjos sobre esse rebanho. Ah, Senhor, silencie agora todo espírito imundo que vem para gerar incredulidade, que vem para gerar entorpecimento, que vem para gerar, Senhor Deus, distrações. Nós denunciamos agora toda força operante que tenta contra a vontade do Senhor, que tenta contra o poder de Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerão. Por isso o sangue de Jesus tem poder nesse lugar, nessa casa, em nossas vidas. Nós liberamos os nossos corações, as nossas almas
para ouvir o teu coração, Senhor. Nós precisamos do seu Espírito. Nós precisamos do seu Espírito. Você pode erguer a sua voz e falar: Senhor, nós precisamos do seu Espírito. Nós precisamos de ti. Nós precisamos, Senhor. Amém, aleluia. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 5. Não perca o foco daquilo que o Senhor está fazendo. Não perca o foco daquilo que o Senhor já começou a ministrar em nossos corações nessa noite, nesse lugar. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor Deus te trouxe. Se você está aqui hoje, não é porque você teve força para vir, força própria, sabe? Porque você se sentiu motivado a vir. Você está aqui hoje porque o Senhor Deus te trouxe nesse lugar. E se Ele te trouxe aqui, é porque a palavra dEle não vai voltar vazia. De alguma forma, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? O Senhor de milagres está nesse lugar. Senhor, nos dê um entendimento, conhecimento, Senhor, que o Senhor está nesse lugar. Nos dê um entendimento, a compreensão, a totalidade que o Senhor está aqui. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Irmãos, antes de começar essa mensagem, eu gostaria de trazer um contexto para vocês do que eu vou falar hoje. Já tem algum tempo que eu venho meditado muito no Senhor acerca da vontade de Deus. Eu tenho enfrentado alguns pensamentos e algumas ideias sobre a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho pensado: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso ser útil? Como que eu posso contribuir para o seu reino? Como que eu posso progredir para o seu reino? Como que eu posso, ser um instrumento seu? Como que eu posso, de alguma forma, ser luz na terra, como o Senhor me convida? Como que eu posso fazer discípulos? Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E durante esse tempo de muita oração, mas também muito conflito entre o espírito e entre a carne, dias que muitas das vezes, apesar de ter fé, apesar de dar passos, apesar de ministrar adoração, de cuidar de pessoas, existia uma guerra no meu interior, onde eu ficava: Senhor, eu quero mais. Eu não quero me amoldar a ser um crente de banco. Eu não posso me amoldar a ser uma pessoa que vai nos cultos aos domingos e se satisfaz com isso. Eu quero ser aquilo que a sua palavra nos convida a ser, que é conhecidos por ti. Eu quero viver uma plenitude em ti. E durante esse tempo vieram conflitos sobre o que eu deveria fazer, vieram conflitos sobre qual é o plano de Deus para a minha vida. Até mesmo ontem eu sentei num café com o bispo e eu falei: bispo, eu preciso de uma direção. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso de clareza sobre isso, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. E hoje o Senhor me visitou. E Ele me trouxe clareza sobre a vontade dEle. Ele me trouxe clareza sobre a sua vontade para a minha vida e para as nossas vidas. Então nesse lugar, entenda que essa mensagem e todas que são pregadas aqui, Vínculo da Paz, não são mensagens que a gente tira de um chat GPT, não são mensagens motivacionais para te motivar hoje e amanhã você esquecer, não são mensagens carregadas de muita presença pessoal de homem, mas pouca presença de Deus. São mensagens que primeiro Deus trabalha em nossas vidas, Deus trabalha em nossos corações, resgata a gente e a gente vem aqui em cima com muito temor e muito tremor passar para vocês. Então entenda isso, pega isso para o teu coração e fala assim: Senhor, eu quero ser um terreno fértil, Eu não quero ser uma pessoa que só ouve por ouvir. Eu quero escutar e ouvir. Eu quero, florescer com aquilo que o Senhor está falando. Amém? Pedi para você deixar a sua Bíblia na carta de Efésios, no capítulo 5. E eu queria, antes da gente ler, eu queria contextualizar vocês um pouco sobre a igreja de Éfeso. Bom, Efésios, para quem não sabe, era um povo. Quando a gente fala igreja de Éfesos,
a gente está falando que era a igreja do povo de Éfeso, ali naquele lugar. Atualmente, hoje, Éfeso, na Ásia Menor, seria na Turquia. Quantos aqui sabem onde fica a Turquia? Ali na Ásia, amém? No continente asiático, legal. Amém, glória a Deus. Então, Éfeso era um lugar de importantes, extremas, grandes rotas comerciais. Lá era um lugar muito importante, se tornou um dos lugares mais importantes da época, devido às rotas comerciais. E também lá tinha um lugar chamado Templo da deusa Diana. Então os éfesos eram homens e mulheres que, se orgulhavam muito desse lugar, porque era um lugar importante comercial, era um lugar em ascensão, em crescimento, era um lugar poderoso, rico. Então, a gente tem um contexto de um lugar rico, a gente tem um contexto de um lugar com importantes rotas comerciais, e a gente também tem um entendimento de que Éfeso era um lugar idólatra, onde ali havia o templo de adoração à deusa Diana. Até aqui vocês estão entendendo? E aí Paulo, com Áquila e Priscila, em suas viagens missionárias, eles decidem passar por Éfeso pela primeira vez. Eles passam por Éfeso, fazem um trabalho extraordinário evangelístico naquele lugar. E na segunda vez que Paulo vai a Éfeso, em sua segunda viagem missionária, ele identifica que em Éfeso era um lugar onde, aqui tem uma potência para evangelismo. Aqui é um lugar que a gente identifica que a igreja precisa ser formada. Aqui é um lugar que o evangelho não chegou e a gente identifica, a gente está observando que o evangelho ele precisa ser não apenas prepagado, mas ele precisa ser fundamentado. E ali, juntamente com Áquila e Priscila, Paulo começa a estruturar a igreja de Éfeso. Vocês estão entendendo? Legal, né? Isso aqui eu estou trazendo um contexto histórico para vocês. E ali, gente, pensam 3 pessoas para uma cidade inteira, né? Vamos dizer que Éfeso, se alguém já viu no mapa, Turquia é gigante. Eu ia falar para Sam colocar aqui, mas é judiação. Turquia é um lugar grande. Então, se vocês olharem aquele país hoje, no contexto atual, talvez um pouco separado, né? Porque não era tão igual hoje. Mas era um lugar grande e 3 pessoas optaram, identificaram no Espírito que aquele lugar precisava da manifestação do Evangelho. E aí aquela igreja, gente, maravilhosa, ela começa a tomar uma proporção. Ela começa a tomar um número. Ela começa a ter pessoas amadurecendo e amadurecendo na fé. A igreja de Éfeso começa a desenvolver a membresia, começa a desenvolver os diáconos, os mestres, os evangelistas. Em 3 anos, a igreja já estava em tamanha ascensão. Os estudiosos falam isso, tá, gente? E aí, o que acontece? A igreja foi desenvolvendo, como qualquer igreja, né, que se desenvolve. Ela foi desenvolvendo. Só que com o passar do tempo, aconteceu algo. A igreja de Éfeso começou a ser visitada. E começou a ser não apenas visitada, mas também algumas pessoas começaram a congregar. Só que essas pessoas, eles eram falsos mestres e também judaizantes e místicos de outras cidades. Pensa comigo, não era um lugar comum. Era um lugar de muita rota comercial, de muito comércio, de muito movimento. Então vinha gente de todo tipo, de toda nação, de todo lugar. E quando essas pessoas vinham para Éfeso, elas viam a igreja. A igreja chegava até essas pessoas. Só que quando elas vinham para a igreja, elas não vinham com a ideia de se sujeitar a Cristo. Elas vinham com a ideia de impor aquilo que elas criam sobre a igreja. Então a igreja começa, além de crescer, começa a ter problema, né, gente? Se a igreja cresce, também crescem os problemas, né? Se a família cresce, também crescem os problemas. E aí começa a surgir falsos mestres. Ou seja, aqueles caras que ensinavam coisas que não tinham nada a ver. Deturpavam a palavra. A palavra de Deus no livro de Apocalipse capítulo 2, quando vai dizer a carta à igreja de Éfeso, vai falar que, olha Éfeso, vocês
tem um ponto positivo. Vocês foram contra a doutrina dos nicolaítas. Para quem não sabe, os nicolaítas eram homens e mulheres que pregavam dentro da igreja libertinagem. Não é a graça. Estamos na época da graça. Alguns que até falavam que Jesus já tinha voltado. Então, para vocês verem o nível de pessoas que estavam congregando nessa igreja. Entendeu? Pessoas que pregavam libertinagem. Aí também, para melhorar, né? Tem sempre um libertino, mas também tem um judaizante. Não, você vai ser salvo, mas só se você se circuncidar. Senão, não é salvação. Então tinha essa galera. E também os místicos, para melhorar. Gente, imagina a bagunça que devia ser, né? Um fala que é pecado, tudo é pecado, religioso. Aí o outro é libertino. Aí o outro é... eu tive uma visão aqui, Paulo. Eu tive uma visão, né? Sempre pega essa... Tive uma visão e misturava tudo. A gente, igual a tia Marcela, ele riu. Mas já parou para pensar que pode ser a nossa igreja assim? A gente pode ser pessoas assim, né? Que veio com esse tipo de doutrina. E aí, a igreja estava sofrendo isso. Estava nesse contexto. E aí, Paulo estava preso. Ele não estava com a igreja de Éfeso. E ele escreve uma carta para a igreja. O Espírito Santo vem sobre Paulo. E Paulo começa, por meio do Espírito, a advertir a igreja de Éfeso. Por mais que haviam alguns no erro, a carta foi para todo mundo, né? Você vê, né? E aí Paulo começa a exortar a igreja de Éfeso, por meio do Espírito. E sabe o que o Espírito denuncia? O Espírito traz a grave denúncia de esfriamento espiritual e insensatez. Fala comigo, esfriamento espiritual e insensatez. Amém. Então vocês estão entendendo o contexto da igreja de Éfeso, né? E aí, quando o Espírito adverte a igreja de Éfeso, ele traz a denúncia sobre a igreja de Éfeso ter se esfriado espiritualmente. E ela também está andando como insensata. E eu quero alarmar os olhos de vocês hoje para esses dois pontos que o Espírito trouxe à igreja de Éfeso e ele tem trazido hoje para nós. O esfriamento espiritual e a insensatez. A gente, muitas vezes, observa isso daqui e fala assim: mas é lá no passado. Só que a palavra, gente, ela é viva, ela é mais atual que o jornal de hoje. Então eu quero que, a partir do que a gente for desenvolvendo aqui, ao invés de vocês olhar para o próximo, para a igreja de Éfeso, vocês identificarem se vocês estão sendo essa igreja, como eu. Amém? A Bíblia vai falar no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 11 até o versículo 12. Jesus, ele está num contexto onde aparece ali os discípulos, eles estão ali com Jesus, e Jesus vira para ele e fala bem assim, Jesus está falando com eles, sobre as coisas da vida, e os discípulos apresentam o templo, e Jesus falando, ficará aqui pedra sobre pedra. Aí Jesus vira para eles e fala assim: Jesus, quando vai rolar as coisas do fim dos tempos? Como que as coisas vão começar? Como que vai ser o fim de tudo? E quando que você vai retornar? Aí Jesus fala bem assim: não se enganem. Porque nos últimos dias, aí virão guerras, rumores de guerra, nação se levantará contra a nação, mas isso ainda não é o fim. Aí ele vai falar bem assim: muitos falsos profetas entrarão no vosso meio, proferindo enganos. E por causa da iniquidade, o amor vai se esfriar. E é interessante que na carta de Apocalipse, a palavra de Deus vai falar justamente quando Deus vai para a igreja de Éfeso, ele fala: eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor, você esfriou o primeiro amor. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela começou a ouvir falsos ensinos. Ela começou a ouvir falsas doutrinas. Ela começou a ouvir, e não apenas ouvir, porque uma coisa é você ouvir, mas outra coisa é você praticar aquilo que você está ouvindo, que não é a palavra de Deus. E esses falsos ensinos nada mais eram do que uma graça libertina, um ensino libertino. Se você não entende isso que eu estou falando, quando você chegar em casa, é só você ler Judas. Lê a carta de Judas, que você vai entender o que eu estou falando.
Uma graça muito barata, né? E ali também, além disso, tinham religiosos muito, rígidos e místicos, que tudo mistificava, o misticismo. Então houve ali um sincretismo religioso dentro da igreja de Éfeso. E aí, Jesus vai falar, por causa da iniquidade, o amor das pessoas vai se esfriar. E na igreja de Éfeso, Paulo, ele traz essa denúncia. Ele fala bem assim: olha, vocês estão ouvindo quem não era para vocês ouvir. Vocês estão seguindo o que não era para vocês seguir. Vocês estão assistindo muito vídeo no YouTube e pregação nada a ver, que está te levando para um caminho de esfriamento espiritual. Estou trazendo para o nosso contexto. Você está acreditando em doutrina que não é bíblica. Você está acreditando num Deus falso. Você está acreditando no ensino errôneo. Isso tem resultado em um esfriamento espiritual. Agora, para trazer a memória de vocês, eu queria lembrá-los de um povo. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3 ou no 5, se eu não me engano, vai falar que o povo, ele pereceu no deserto porque eles não creram no Deus. Eles eram rebeldes. Eles creram no Deus que eles criaram na cabeça deles. Mas eles não creram na palavra por causa da incredulidade. Eles não entraram na terra da promessa. Uma pessoa que deixa de ouvir corretamente a palavra de Deus, pura e simples, do jeito que ela é, ela começa a ter a sua fé esfriada. Muita gente acha que o esfriamento espiritual acontece por falta dos xerecantas. Muita gente acha que o esfriamento espiritual se dá pelas obras que ela deixou de fazer. Mas na verdade, o esfriamento espiritual se dá por não ouvir a palavra pura e verdadeira. O esfriamento espiritual, ele acontece e ele começa quando eu coloco os meus ouvidos e os meus olhos atentos nos ensinamentos que Deus nunca deu. Eu começo a ouvir mais pessoas do que Deus. Eu começo a prestar mais atenção no que fulano, beltrano e ciclano disse para elas, em nome de Deus, do que aquilo que a palavra afirma. Eu acredito mais na falsa profecia que falaram a meu respeito, e por isso eu comecei a seguir a falsa profecia. De um emprego, às vezes, né? Uma decisão errada que você tomou, respaldada em uma profecia que era falsa. Isso resulta em esfriamento espiritual. E aí o esfriamento espiritual, ele não começa de uma vez. Você vai esfriando. Sabe, vocês fazem comida, amém? Na casa de vocês? Amém, que igreja saudável. Ninguém aqui come fast food, né? Em nome de Jesus a gente vai chegar lá, gente. Tô nessa também. Quando a gente faz uma comida, ela fica bem quentinha. Mas é difícil mantê-la quente. Vocês não concordam comigo? Se demora um pouquinho, ela esfria. Não é verdade? Então existe um lugar apropriado para você colocar essa comida, para ela se manter quente. Um lugar apropriado. E aí o que acontece? Só que quando você não coloca num lugar apropriado, num recipiente apropriado e deixa na temperatura correta, o que é a tendência? A esfriar. Esfria de uma vez? Não. Começa com aquela parada meio morna. Aí já fica, tá quente, tá mais por quente do que por frio. Aí se você não se atentar logo para esquentar, o que começa a acontecer? Começa a ficar mais frio um pouquinho. E vai ficando mais frio. E quando esfria, quem é que gosta de comer comida fria, gente? Só pizza, né? Às vezes vai, uma pizza fria. Mas comida fria é a coisa mais ruim que você pode oferecer para qualquer ser humano. É muito ruim, ninguém gosta. E a comida fria, ela dá sabor? Você sente o sabor da comida, da forma que a comida é? E Jesus chamou a gente para ser sal da terra. Então se você esfria, você não está sendo sal. E se você não está sendo sal, você não está sendo a vocação que Jesus chamou para ser. Calma que a gente ainda está no começo.
Então o esfriamento espiritual, ele não começa de, esfriei de uma vez. Ele começa de pequenas situações que não foram colocadas no calor que deveria estar colocado. E aí você começa a... Porque, pelo que eu me recordo, a palavra de Deus vai nos mostrar em Atos 2, que os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo. Os apóstolos, eles foram cheios, mas eles fizeram coisas que mantiveram essa chama acesa. Mantiveram esse calor fervendo, o fogo aceso. E eles não deixaram em nenhum momento esfriar. Só que, por causa do falso ensino, por causa dos judaizantes da época, por causa do misticismo, ou seja, o sincretismo religioso dentro da igreja, a igreja de Éfeso começou a esfriar. Lá na carta aos Apocalipse, capítulo 2, vai falar bem assim. Jesus vira para essa igreja e fala, admiro tudo que vocês fazem, vocês são trabalhosos, vocês trabalham muito dentro da igreja. Mas tem um contra ti, você deixou o primeiro amor. Você deixou de queimar como você queimava antes. Você deixou de ser apaixonado por Jesus como você era antes. Você foi sendo levado por um ensino falso, por uma doutrina falsa. Gente, sabia que é muito fácil a gente ser levado por isso? Você vê um vídeo no Reels, aí depois tem outro Reels que fala outra coisa. Daqui a pouco você está tão cheio que você fala, você só pega algumas partes e você junta tudo na sua cabeça e fala, vou seguir isso daqui. Se vem um crente que porque um dia profetizou alguma coisa que fez sentido, ele fala uma coisa e na hora você fala, nossa, legal. Aí você nem perguntou para o Espírito Santo se era aquilo ou se não era para a sua vida. Aí você segue o que o crente falou, só porque um dia ele teve alguma manifestação de Deus. Aí daqui a pouco você está esfriando, porque você está seguindo direção de homens e não de Deus. Religiosidade gera esfriamento também. Você ser rígido, religioso demais. Gente, eu conheci uma pessoa que ela era muito difícil de ser discipulada, porque ela era extremamente religiosa. Que vê erro em todo mundo, que Deus fala com ela, e que a pessoa está errada, Beltrano está errado, Ciclano está errado, mas ela nunca falava dos B.O. dela. Sabe? E não, Beltrano está errado, Ciclano está errado, porque olha, vocês têm que identificar o Caleb desse jeito, não pode. Estou citando um exemplo, tá? E essa pessoa era cheia assim, sabe? E Deus mostrava, ela chorava, era pessoa assim, na adoração, incrível. Mas essa pessoa escondia pecados severos. Porque toda pessoa religiosa, ela é um falso moralista. Pode ter certeza disso. Não pode isso, não pode aquilo. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Porque nós somos chamados para sermos guiados pelo Espírito Santo, amém? A voz do Espírito Santo tem que ser suficiente para nós, como igreja, vínculo da paz, amém? E o esfriamento, ele não se dá de uma vez, ele se dá por coisas pequenas. Uma palavra, às vezes, que você ouviu que não era para você ter ouvido. Um conselho que você seguiu que não era para ter seguido. Um ensino errado, um contexto errado que foi passado para você e você começou a seguir aquilo ali. E ali, automaticamente, aquele bum, aquela chama, aquele fogo, aquele fervor que você tinha, começa a apagar. Aquela empolgação, aquele ânimo, aquele amor radical que você tinha por Jesus, começa a se esvair. E você começa a ter crises. Você começa a pensar, Senhor, mas o que está rolando? Senhor. Aí Deus está lá do céu bem assim, tu foi ouvir o que não era para tu ouvir? Tu foi seguir o que não era para tu seguir? Aí tu está, Senhor, Senhor? Tem muitos ruídos. Estamos muito cheios de ruídos. Estamos muito cheios de falácias. Estamos muito cheios de pregadores. Estamos tão ricos de tantas coisas dentro da igreja, mas tão pobres do Espírito. Estamos tão ricos de pregações. Se você pedir uma pregação de qualquer coisa, hoje você tem. Mas estamos tão vazios do Espírito Santo,
da presença do Espírito Santo, da vida do Espírito Santo. E a igreja de Éfeso enfrentou isso. Ela começou no pequenas coisas e ela começou a se esfriar. E também, outra coisa que acontece com a igreja de Éfeso é a insensatez. Se você se lembra, que eu acredito que todos aqui lembram, porque eu não estou vendo um rosto diferente aqui hoje. Na palavra, diz em Mateus capítulo 25, sobre 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. A palavra de Deus vai falar que essas 5 insensatas, elas foram com a lâmpada delas, mas quando o noivo se aproximou, o óleo acabou. E para quem não sabe, o óleo representa o Espírito Santo. E elas chegaram nas sensatas e falaram: dá um pouquinho do óleo seu. Pastora Bela, me dá um pouquinho do seu óleo. Como se eu tivesse muito, né? Pastor Dudu, me dá um pouquinho do seu óleo. Eu preciso desse óleo de domingo. A gente vai virar para você e falar assim: desculpa, eu não posso. Eu não posso te dar meu óleo. Vai atrás do seu. Aí, as 5 virgens, elas foram atrás do óleo delas. Elas foram porque o noivo está chegando e, nossa, só acordei agora que ele está chegando, vou lá pegar o óleo. Só que quando o noivo chegou, elas não estavam lá. E a palavra vai dizer que o noivo trouxe essas virgens para dentro do banquete. Só que as outras virgens, elas não entraram, porque elas não tinham óleo. Elas ficaram: por favor, deixa eu entrar. E o noivo não permitiu essas virgens entrarem. Sabe o que isso está falando? Gente, para quem não sabe, o óleo é o Espírito Santo. E se o óleo é o Espírito Santo, a palavra de Deus vai falar no livro de Coríntios que o Espírito Santo é o selo da salvação. Ele sela você para você ser salvo. Então a insensatez, ela se dá pela falta do Espírito Santo na sua vida. Olha como isso é forte, gente. Então, temos 2 pontos. Agora que a gente vai ler Efésios 5, do capítulo 5, versículo 15. Diz assim: vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que é a porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Algumas traduções, mas sejam cheios do Espírito Santo. Sejam embriagados pelo Espírito Santo. Eu vou falar aqui alguns pontos que têm nos impedido de ser embriagados pelo Espírito Santo. O primeiro deles é: estejam atentos para não ser semelhante ao insensato. Vai falar isso no versículo 15. Vede, pois, cuidadosamente como vocês estão andando. Agora, vínculo da paz. Você, vínculo da paz, não é chamada para ser uma church, uma igrejinha do bairro. Nós somos chamados para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a gente vê aqui algo muito poderoso: unidade e Espírito. São coisas fundamentais. Vínculo da paz, a nossa visão, a nossa missão, nosso valor tem que estar sempre respaldado nisso. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu tenho unidade pelo Espírito. E eu tenho um Espírito, se eu tenho um Espírito, eu tenho unidade. Amém? Então, vínculo da paz, Deus está falando hoje para nós. Vínculo. Vocês que têm essa visão de preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha para mim, vede. Cuidadosamente como andais. Vínculo da paz, hoje eu te pergunto: como você tem andado nos seus dias? E Jesus não está falando assim: Bruna, olha o seu dia a dia. Não, ele fala assim: veja cuidadosamente. Fala comigo, cuidadosamente. Como vocês têm andado? Vamos supor que você está em um gabinete comigo. E eu viro para você e falo: Wesley. Seu nome é legal, velho. John Wesley. Wesley, como cuidadosamente você tem andado no seu dia a dia? Como vocês têm andado? Observa o seu dia a dia cuidadosamente. Aí você está observando, né? Amém? Vocês estão observando aqui agora? Vocês têm andado como as insensatas, que não tinham óleo?
que estava esperando o culto de domingo acontecer para o óleo ser derramado aqui? Ou vocês têm andado como as mulheres sensatas que tinham óleo todos os dias? Sabe, quando eu falo de óleo, eu me lembro lá no livro de Êxodo, quando está a formação do tabernáculo, que representava a presença de Deus no lugar. A palavra de Deus vai falar que o óleo da lamparina tinha que estar queimando continuamente. A presença do Espírito tem que estar viva dentro de você, acesa continuamente. Você tem tido vida no Espírito contínua? Ou só às vezes? A vida no Espírito nada mais é do que está escrito em Joel 2. Volta aqui, Sam, para mim, por favor. Tem alguém na mente? Ah, não tem, né? Joel 2, 28, 30. Abre aí sua Bíblia, abre aí. Joel 2, 28. Gente, minha Bíblia é difícil de abrir. Joel 2, 28. Aí se eu falar errado, vocês me corrigem, tá? Nos últimos dias... Vai, fala, igreja. Vocês nem abriram ainda, né? Foi mal. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os corpos, sobre todas as pessoas. Aí fala o que mais? Parou. O Espírito é derramado, os filhos profetizarão. Quem que é filho? Quem que tem profetizado? Não levanta a mão. Bela, mas o profético, o dom profético é só para alguns. Existe uma diferença, existe uma distinção entre dom profético e profeta. E eu não vou falar isso, porque se você está interessado, busque na sua casa. Mas se você é filho, você profetiza. Quantos aqui tem profetizado? Aí, não vamos falar. O que mais? Parou? Quantos idosos nós temos aqui? Tem visão, seu Zé? Não me fala. É visão, né? Ou é sonho? Sonha. Sonhos? O que mais? Cadê os jovens dessa igreja? Como estão as visões de vocês? Vocês têm tido visões do alto? Ou vocês têm tido visão da série que você assistiu ontem? Que tem combinado assim sua cabeça, que tem, sabe, ali cercado sua cabeça. É a série de ontem, o filme de ontem. Aí você entra lá em Ezequiel 36, para mim também. Ezequiel 36. Sim, eu acho mais legal você ir ali. Aí eu fico quietinho aqui. Para você me ajudar lá. Ezequiel capítulo 36. Vou conseguir aqui, ó. Deixa eu ver qual é o verso. Acho que é no 26. 25. Diz assim: então eu aspergirei água limpa sobre vós e ficareis limpos. Isso, quem fez isso? G? Amém? Estamos entendendo? De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Próximo. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Pastora, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Será que você foi trocado? Seu coração foi trocado? Ou será que você ainda tem um coração de pedra? É importante a gente ver isso. Mas quando o Espírito vem sobre nós, quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos um novo coração. Temos um coração perdoável, nós temos um coração ensinável, nós temos um coração que não é rígido.
que não é endurecido, mas temos um coração sensível. Fala comigo, sensível. Você tem tido sensibilidade? Não me responda. Mas o Espírito Santo em nós, o Espírito vivo de Deus em nós, é um novo coração. E o mais importante é em Gálatas, no capítulo 5, não precisa abrir, mas do 22 ao 23, vai falar que o Espírito ele derrama sobre nós frutos. Lealdade, bondade, paciência, domínio próprio, benignidade. Você tem tido os frutos do Espírito Santo? Você tem tido os dons do Espírito Santo? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, cura, operação de milagres, prodígios? Ou será que nós estamos nos afastando cada vez mais? Por quê? Porque o que está escrito em Éfeso, no próximo versículo, do que nós estamos falando. Oh, Jesus, me ajuda com essa Bíblia. Diz assim: não como tolos, mas como sábios. No versículo, desculpa gente, no 15. Vocês, observa a vida de vocês. Vocês têm andado cheios do Espírito? Todos os dias, diariamente, completamente? Ou vocês têm sido levados pela insensatez? E quando eu falo de insensatez, a gente pensa que é só o esfriamento, que já é horrível na igreja. Mas quando eu falo de insensatez, eu falo de entorpecimento com outras coisas que não é a vontade plena de Deus. Olha aqui que vai continuar no versículo. Tirando bom proveito do período presente, porque os dias são maus. Quem vive uma vida no Espírito, tira proveito do período presente. Por isso não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. O Espírito nos é dado e continuamente eu procuro saber qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Quando Ele tem em você e você tem Ele. Continuamente você busca a vontade de Deus. Continuamente você busca conhecer e ser conhecido por Deus. Continuamente você frutifica espiritualmente nos frutos do Espírito, mas também nos dons do Espírito. Mas também você vive a promessa que o Espírito Santo nos dá. Você não vive uma vida parcial. Você não vive uma vida embriagada com as coisas do mundo. Porque lá no livro de Mateus 25 também vai falar das pessoas como nos dias de Noé, que comiam e bebiam e se davam em casamento. Resumindo, você vem para a igreja, você come da palavra, você bebe do odre do Espírito Santo, você termina o culto e você come mais, porque sua fome é insaciável. Aí você chega na segunda-feira e você tem mais fome, mas ao invés de você comer vida, você come o mundo, e você come mais o mundo, e você come mais o mundo, e daqui a pouco você está obeso. Você está tão embriagado com o mundo, tão cheio do mundo. Sua água não é mais água, é a Coca-Cola. A sua água não é mais o Espírito, mas é a necessidade de satisfazer a sua carne. Como nos dias de Noé, eles estavam comendo, bebendo e se dando em casamento, se dando ao prazer momentâneo, se dando às paixões, às coisas momentâneas que parecem ser agradáveis aos nossos olhos, mas estão nos esfriando espiritualmente. Bela, você é contra casamento? Eu falei isso? Eu não falei isso. Eu falei daquilo que nos tira de um lugar de satisfação em Deus.
Somos uma igreja, sabe, Dani, que consome. A gente quer o melhor louvor, a gente quer a melhor palavra, a gente quer tudo do melhor. A gente quer o melhor lugar, a gente quer a melhor comida. E se alguma coisa sai do eixo, nós reclamamos, porque nós estamos com muita fome. Fome. Não estamos satisfeitos, estamos embriagados. E uma pessoa embriagada, ela sente sono. Uma pessoa embriagada, ela não é lúcida. Uma pessoa embriagada, ela fica assim, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela vive cada dia e fala: vou esperar. Amanhã as coisas vão mudar. Na próxima semana tudo muda. Deixa eu te falar uma coisa. Você está entorpecido, embriagado, está como insensato, louco. Deus pode pedir hoje sua alma. Qual é o óleo que você tem tido? Só das coisas do evangelho que te agrada? Porque a parte que você mais tem preguiça de ler a Bíblia é a parte que mais você precisa ler, porque mais você precisa de libertação, você sabia? Nossa, eu não gosto de ler as coisas do povo de Israel. Você talvez é um. Nós precisamos identificar o que está nos afastando de Deus, o que está nos esfriando do Espírito Santo. Porque é muito fácil, gente, um mover acontecer num culto de domingo. Se acontece no meu quarto, por que não vai acontecer na igreja? Oxi, é fácil. Não é difícil, não. O inferno não tem esse poder todo que ele acha que ele tem, não. É fácil o mover de Deus acontecer. Mas não é sobre a manifestação do dia, mas é sobre a lenha que a gente deposita no dia a dia. É sobre o fogo contínuo que tem todos os dias. É sobre o óleo que está aceso todos os dias na nossa vida. Não é sobre como o Espírito foi derramado em você. Isso já é uma maravilha. Mas é sobre como você cultiva esse óleo. Como que você administra esse óleo. Quem está embriagado não consegue administrar o óleo do Espírito Santo. Porque ele estava embriagado demais. Ele se encheu do que não era para ele se encher. Ele está muito farto. Ele está muito cheio. E talvez isso que eu estou falando está incomodando algumas pessoas aqui. Talvez algumas pessoas estão me odiando por isso aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo crer que uma vida no Espírito te leva a ter vida dupla. Entendeu? Uma vida no Espírito não te leva a viver entorpecido por pecados. E gente, eu não quero confrontar isso como se eu fosse melhor que ninguém, porque eu não sou melhor que ninguém. Mas, sabe, uma vida no Espírito não te leva a envergonhar o nome de Deus. Uma coisa é, errei, peço perdão, Senhor, amém. Mas uma vida de vergonha? Gente, vocês conseguem... Eu ia ensinar uma coisa aqui muito horrível, mas eu lembrei que eu não estou em casa. Mas vocês conseguem imaginar o Espírito Santo fazendo a coisa oculta que você faz? E que é muito pesada? Vocês conseguem sentir a presença de Deus fazendo isso? Não, minha consciência está limpa. Que nada. Isso é doutrina errada que você criou. Mas o Espírito Santo, quando ele vem, sopra sobre nós. Não é por força que você vence o seu pecado. Não é por violência, mas é pelo poder. Quando vem o poder de Deus sobre você, quando o Espírito é derramado sobre você, os seus ossos enfraquecem, o seu corpo se sujeita, a sua alma se debruça. Você fala assim, quê? Eu não tenho mais força para pecar. Não é sobre o seu esforço, a sua tentativa de parar de pecar, mas é sobre o poder sobrenatural de Deus que te capacita. E você fala, opa, nossa, isso aqui eu fazia toda hora, agora, oxe, eu estou sentindo alguém diferente aqui em mim. Tem algo que mudou. E você começa a ouvir, e se torna sensível àquilo. E você, quanto mais você ouve o Espírito Santo, mais você quer obedecer. E aquela voz passa de algo para algo. Eu vou te direcionar nisso, naquilo. E você começa a ter uma vida cotidiana no Espírito. Mas se você só se embriaga,
vinho que leva à devassidão. Você viverá uma vida de devassidão. Se você se embriaga da procrastinação, você será um procrastinador. Se você se embriaga apenas de coisas momentâneas, passageiras e terrenas, você ficará na terra. E eu percebo que a movimentação começa a acontecer na igreja, né? Quando a gente começa a falar. É assim mesmo. A gente precisa estar identificando, gente, o que o Espírito está falando a nós. A gente precisa estar identificando que o Espírito está soprando hoje aqui e falando: ei, estamos embriagados demais. Estamos embriagados demais com coisas momentâneas, com o que não é para nós nos embriagarmos. Estamos tão obesos espirituais que não conseguimos nem levantar da nossa cadeira e fazer um discipulado com o nosso vizinho, né? A gente está tão obeso. Sabe quando a pessoa fica muito obesa? Mas muito mesmo. Que ela não consegue fazer nada, porque tudo gira em torno da doença dela. Uma vez eu vi uma obesa, quando eu estava no hospital, eu fui receber medicação na veia. E ela estava infartando. Tipo, sabe quando a pessoa infarta e tem que ficar de olho? Vocês sabem disso, né? E, gente, a vida dela parou, porque ela tinha que ficar só de boa. Por causa da minha obesidade, eu falava assim, minha obesidade, eu vi ela falando no telefone, eu curiosa, né, eu ouvi, desculpa Deus. Mas a vida gira em torno da doença da pessoa. E ela falando, eu vou parar agora de comer, né, agora eu entro na dieta. Eu falei, meu Deus, precisou chegar nesse ponto, né? E a gente é sempre assim. Semana que vem eu começo meu devocional. Amanhã eu começo um jejum. Amanhã, gente, deixa eu falar uma coisa. O fogo precisa arder todo dia, né? Amanhã precisa também, você precisa ter. Mas você precisa decidir, começar hoje. Minha vida espiritual alavancou depois que eu entendi que as coisas não começam. Segunda-feira eu começo. Entendeu? Mas quando eu comecei hoje. A palavra falou hoje. Então, gente, desculpa, hoje eu não vou ter comunhão, porque eu já estive no café. Mas depois dessa palavra aqui, eu vou correndo para casa e eu vou para o meu quarto. Cultivar o óleo. Acender a lâmpada. Senhor, me perdoa. Porque eu deixei. Em algum momento eu me embriaguei. Eu me embriaguei com o mundo. Nós queremos nos alimentar do mundo, ser cheios do mundo. E quando chega no domingo, a gente quer que ele venha. Mas a gente está tão embriagado com outras coisas que não é ele. Diz assim, no verso 17, Efésios 5:17. Por isso não sejam insensatos, não sejam frios, não sejam tolos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 12:2, vai falar bem assim. Não seja levado pelas coisas desse mundo, mas sejam transformados pela renovação de mente. Porque aí vocês saberão qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu me sujeito ao sistema do mundo, eu vou saber a vontade de Deus? Agora, quantos de nós hoje estamos presos com o sistema do mundo? Estamos tão presos com o que o mundo nos ensina e não com o que o Espírito Santo nos ensina. E por isso não temos a nossa mente transformada. E por não termos a nossa mente transformada, não sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E para fechar, não vos embriagueis com vinho, que é a porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Mas buscai o Espírito Santo, mas sejam cheios do Espírito Santo. Como eu posso ser cheia do Espírito Santo? Diz assim: falais uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você não deve virar para Ivani: oi Ivani, tudo bem? Pois é, menina, me conta o babado da vez. Não, Ivani, louvado seja Deus por sua vida.
Começa a falar a palavra, salmos, hinos, cânticos, uma vida espiritual, uma vida sensível ao Espírito, com cânticos espirituais. Você expressar a adoração a Deus, viver uma vida de devoção a Deus, você viver uma vida de oração, você viver uma vida de entrega diária. A entrega não aconteceu só quando você falou, eu aceito Jesus e chorou aqui na frente, mas a entrega ela é diária. Você precisa morrer todo dia para que o Espírito viva em você. É uma decisão que eu não posso fazer por você, mas você precisa fazer. Porque a igreja de Éfeso, a palavra de Deus vai falar no livro de Apocalipse 2. Olha, vocês são muito bons de obras, vocês vão contra a doutrina dos falsos profetas, mas tenho algo contra ti. Vocês deixaram o primeiro amor. Arrependa-te antes que venha um grande dia. Antes que venham. Se você deixar o primeiro amor, eu sinto te dizer, mas o lugar para onde a Bíblia nos orienta aí não é um lugar bom. E eu sei que isso parece que vai contra a salvação, que é de graça mediante a fé no Filho, mas deixa eu te falar, a fé é um caminho de perseverança. Todos os dias você persevera mais. Todos os dias você dá passos maiores, porque o Espírito de Deus te capacita a dar passos, a florescer no Espírito Santo, a crescer espiritualmente, a ser uma árvore frondosa. A Bíblia vai falar sobre a igreja de Éfeso. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus fala, recorda, se lembre de onde você caiu, se converte e retoma a sua conduta. O Espírito Santo hoje está nos convidando para ser embriagados de novo pelo Espírito, porque a embriaguez do Espírito é luz, é clareza, diferente da carne. Traz luz, traz clareza, traz direção, traz vida. Você se sente mais vivo quando você vai contra o sistema do mundo. Você fala assim, não tem problema, eu não nasci para o mundo, eu nasci para o reino de Deus. Eu nasci para... Minha agenda é o céu. Ah, eu vou ser demitida amanhã. Não tem problema, porque minha agenda é o céu. Quem governa a minha vida é o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo... Amanhã eu tenho que acordar 6h30 para trabalhar, mas o Espírito Santo me acordou 3 horas da manhã para orar. Então eu vou entrar em guerra aqui e batalhar. Eu vou começar a entrar em guerra, porque quem comanda a minha vida não é o sistema do mundo, mas é o Espírito Santo de Deus. O Senhor está à procura daqueles que querem ser embriagados e cultivarem o óleo. O Senhor está à procura daqueles que não abrem mão do óleo do Espírito Santo. O Senhor está à procura daqueles que de dia e de noite têm suas lâmpadas acesas, que conservam o óleo, que perseveram na fé. O Senhor está disponível para nós. E o tempo não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. O Espírito quer nos embriagar de novo. Mas não uma embriaguez que traz, como é que eu posso dizer, esquecimento. Uma embriaguez que traz lucidez. Uma embriaguez que traz clareza. Embriaguez que traz fervor no Espírito, que traz ativação, que traz avivamento. Deus não te chamou para você estar aí sentado só. Deus chamou para profetizar. Filhos, cadê os filhos? As filhas que profetizam, que são cheios do Espírito, que são ousados na fé, que são capacitados pelo Senhor a viverem muito além do que vocês estão vivendo. O seu reino não é aqui, a sua pátria não é a terra, a sua pátria é os céus, e quem governa é o Espírito. Então feche os seus olhos, se coloque de pé agora. E se você é essa pessoa que quer ser embriagado pelo Espírito Santo, sabe, eu tenho algo para dizer para você. Lembra-te de onde você caiu. Lembra qual foi o momento que você deixou de ouvir o Espírito Santo. Lembra qual foi o momento que você parou de crer naquilo que a palavra afirma, naquilo que a Bíblia orienta. Espírito vivo de Deus, eu oro para que o Senhor traga clareza sobre mentes e corações nesse lugar, nesse momento. Deus não é um Deus de dúvidas, Deus não é um Deus de incertezas. Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus de verdade. Ele é o Deus da verdade.
com seus olhos fechados, comece a falar: Espírito Santo, me lembra de onde eu caí. Espírito Santo, me lembra onde foi o momento que eu parei de queimar, onde foi o momento que eu parei de cultivar o óleo, onde foi o momento. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor torne os nossos olhos do coração sensíveis agora à sua voz. Aqueles que começaram um processo de esfriamento na fé, eu oro para que o seu Espírito visite agora, Senhor. Vínculo da paz, se lembre, você é chamada pelo Espírito. Você é chamada pelo Espírito. A unidade vai acontecer, mas você precisa compreender que é pelo Espírito de Deus na sua vida. Por isso todo principado, toda potestade que se levanta contra essa visão, contra aquilo que o Senhor instituiu sobre essa casa, contra aquilo que o Senhor instituiu sobre esse rebanho, que seja afastado, silenciado agora, na autoridade do nome de Jesus. Espírito, venha trazer na consciência de ser cheio de ti. Deus não quer vínculo da paz, apenas cultos cheios, mas Ele quer te encher para que você propague isso no seu dia a dia. Ele quer te encher como amigo do noivo. Ele não quer te chamar de insensato, Ele quer te chamar de lúcido, sábio. Sim, Espírito, sim, Espírito Santo. Você que está tendo na sua mente, o Espírito trazendo a sua memória de onde você caiu. Comece a pedir perdão para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me perdoa pela negligência, me perdoa pelos dias que eu negligenciei a sua voz. Espírito Santo, como vínculo da paz, nós te pedimos perdão pelas vezes que não ouvimos tua voz. Nós te pedimos perdão pelas vezes que negligenciamos a tua voz, que como membros desse corpo seguimos doutrinas de homens, seguimos doutrinas de nicolaítas, seguimos, Senhor, doutrinas imorais, seguimos, Senhor, doutrinas de demônios. Nos perdoa, ó Deus. Recordamos de onde caímos. Recordamos de onde caímos quando os afazeres falaram mais alto do que a presença do Espírito Santo. Como vínculo da paz, nós nos arrependemos, Espírito Santo. Nós nos arrependemos das reuniões de conversas tolas, das reuniões de embriaguez, Senhor. Nós nos arrependemos pela tolice, nos arrependemos, xarabababás, e reconhecemos que só o Espírito tem poder, só o Espírito Santo tem poder para transformar a nossa mente. Depositamos a nossa confiança em Ti. Fale isso: deposito a minha confiança em Ti, Espírito Santo. Agora o Espírito vai começar a chacoalhar a tua alma. O Espírito vai começar a chacoalhar o teu corpo, a sua mente. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Aqui no altar todos comecem a falar em línguas. E você que deixou adormecer o dom de línguas, sinta o Espírito soprando agora sobre a tua língua. Que do leste a oeste, que haja manifestação da presença do Espírito Santo de Deus.
Chora babababa, cheira babababa, sora babababa, cheira balabás. Oh, sim, Espírito. Vem, Espírito soprando. Vem, Espírito soprando. Chora balabás, soriando balabás. Chora bababás, sore cantará balabás. Você que se sente frio, coloque a mão no teu coração. Vou orar para que o fogo de Deus venha sobre você. Venha aquecendo o teu coração. Xarabarabalabás. Xarabarabalabás. Xarabalabás. Eu profetizo o fogo de Deus agora vindo sobre o teu peito. O fogo de Deus vindo sobre a tua mente. O fogo do Espírito de Deus vindo sobre o teu corpo. Como no dia de Pentecoste, Deus. Faz outra vez. Faz outra vez, Espírito Santo. Xarabarabarabás, xarabarabarabarabalabás. Xarabarabarabarabalabás, xarabarabarabarabalabás. Suriandererererês. Xarababababás, sorebabababás, soriandarabalabás. Xorababababás, soriandarabalabalabás, soriandarabás. Xorabababás, soia. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama nessa casa, nessa igreja. As correntes quebradas. Chora babababa, sore babababa, surianda. As correntes estão. As correntes quebradas estão. E as correntes quebradas estão. E o óleo se derrama aqui. E o óleo se derrama aqui. E as correntes quebradas estão. E as correntes quebradas estão. E o óleo se derrama aqui. E o óleo se derrama aqui. E as correntes quebradas estão. E as correntes quebradas estão. E o óleo se derrama aqui. E o óleo se derrama aqui. E as correntes quebradas estão. E as correntes quebradas estão. Ouça o que o Espírito diz. Existem dois tipos de igreja. No fim dos tempos, a igreja viva, cheia do Espírito Santo, e a igreja natural, que vem aos cultos de domingo a domingo, comem, mas não são satisfeitos. É a igreja falsa essa. Mas se hoje você quer fazer um compromisso com o Espírito Santo, de ser a igreja verdadeira, viva e poderosa, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu não vou impor minhas mãos sobre você, mas é um voto, você e o Senhor, falando: Senhor, eu quero ser essa igreja. Eis-me aqui. Eu quero ser a igreja que se compromete a ter o óleo todos os dias, continuamente. Se você quer ser essa igreja, eu quero te convidar a vir aqui na frente e falar, sabe, se prostrar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero ser essa igreja continuamente, sabe, que fica queimando por ti, e continuamente tem o seu Espírito dentro de mim. Você pode vir aqui na frente. Alguém quer ser essa igreja? Se você quer ser esse tipo de igreja, você pode vir na frente. Faça esse compromisso com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser essa igreja. Sim, Senhor. Como igreja nós nos comprometemos a ser aquela, Senhor, que não deixa o fogo apagar. Como igreja, Senhor, nós nos comprometemos a ser pessoas, homens e mulheres, Senhor, sujeitos ao Espírito Santo. Senhor, que cada um aqui seja fortalecido pelo Espírito Santo. Que cada um aqui seja impactado todos os dias
cheias pela voz do Espírito. Eu oro para que os ouvidos sejam destravados. Eu oro, Jesus, para que as mentes sejam destravadas e que cada um, nesse momento, nesse lugar, ouça nitidamente, de forma sensível, a sua voz. E que possam ser cheios, cada vez mais cheios e embriagados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode voltar ao seu lugar. Aleluia. Deixa o olho acabar.